Amigos queridos, que as suaves vibrações desses corações amantíssimos que são conosco, em nome de Jesus, nos alcance nesta hora, trazendo aos nossos corações as vibrações da alegria de viver, do bom ânimo, do entusiasmo pelos empreendimentos renovadores que traçamos para conosco. Jesus, nosso Mestre, que a todos os dias nos convida a permanecermos no bem e na verdade, que todos os dias nos oferece oportunidades renovadas para que possamos fazer melhor hoje do que fizemos no passado. E os caminhos se abrem e as esperanças se expandem e o movimento fraterno se estabelece na intimidade dos nossos sentimentos, para que a força do seu Evangelho seja conosco, hoje e sempre. Aos amigos espirituais responsáveis por este Evangelho, pedimos humildemente que socorra a nossa pequenez e possa nos fazer conduzir os pensamentos para a lucidez da verdade. Assim, amigos queridos, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. O capítulo que fala mais em específico da lei do amor chega nesse momento da aliança da fé e da caridade, mostrando que não há caridade sem fé. Podemos ter arroubos fraternos, impulsos, mas aquilo não se mantém, porque a fé é essa chama que nos conduz à espiritualização da nossa existência na Terra. E nesse item diz assim: Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Nós temos falado que a felicidade possível na Terra é a felicidade de vivermos para servir o próximo. Esse é o estágio mais avançado da felicidade. Aqueles que sentem mais prazer em dar do que receber, e que estão dispostos a fazerem o sacrifício dos seus interesses pessoais em detrimento das necessidades evolutivas do próximo, que há aí muita diferença. Então, estar atento com olhar compassivo para realmente identificar qual é a necessidade do próximo e atendê-lo dentro das nossas mínimas possibilidades é a verdadeira felicidade para o espírito. Então, o objetivo da nossa reencarnação, da lei divina, na reencarnação, é nosso aperfeiçoamento moral, a nossa ascensão espiritual através da prática da caridade. O que é a prática da caridade? Estivemos refletindo sobre isso. É viver o Evangelho de Jesus, do primeiro ao último capítulo. Isso é a caridade.
Às vezes nós pensamos muitas coisas sobre caridade e nem sempre pensamos que se nós vivêssemos realmente o Evangelho de Jesus, que fora trazido porque é passível de ser vivenciado por todos nós, a humanidade da Terra, nós estaremos sentindo tanto a felicidade quanto a caridade. E a nossa fé estaria sendo realmente um luzeiro, não uma mínima chama bruxuleante, mas um grande luzeiro dentro de nós. Então, a experiência mais enriquecedora para que o espírito avance é a reencarnação. No mundo espiritual, o nosso progresso é mínimo, porque o nosso estado consciencial ainda está muito acanhado. E quando nós estamos no corpo físico, durante a reencarnação, nós estamos sendo direcionados pela força da lei a encontros e reencontros, a ambientações às vezes contrárias ao nosso desejo, a situações que nós não desejaríamos para nós e outras situações que expandem os talentos que já trouxemos. E no mundo espiritual nós ficamos muito incompatíveis com aqueles nossos inimigos, por exemplo, né? E não estamos convivendo como quando nascemos no mesmo lar com o mesmo, com os desafetos, né? Quando somos levados a viver. Então, para que a lei se faça ainda, nós temos que ter a força da reencarnação. Afora, aqueles espíritos mais sublimados, que eles próprios planejam a sua própria reencarnação, porque sentem uma necessidade missionária de estar conosco na Terra temporariamente, por caridade. Então, as vicissitudes da vida, os acontecimentos, aquilo que é desafiador para nós, é também um meio de vos aperfeiçoar em vos exercitando na caridade, diz o Evangelho. Porque não é senão a força de concessões e de sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Entretanto, tendes razão afirmando que a felicidade está destinada ao homem nesse mundo, se a procurais não nos prazeres materiais, mas no bem. É o que a gente está falando, né? O que é a verdadeira felicidade? Viver o Evangelho de Jesus. Essa é a verdadeira, porque aí a consciência, onde o código da perfeição se estabelece, está em contínua ressonância com as leis de Deus e estas que nos direcionam. Então, o espírito que vive o Evangelho, ele está direcionado pela sua consciência. E o reino de Deus, que é um estado do regozijo do espírito, o que é senão um estado de consciência? Então, a história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria, né? Os mártires do Evangelho, no que se refere aos circos de Roma, eles entravam cantando louvores ao Senhor, porque eles sentiam Jesus com eles. E essa era a suprema felicidade. O corpo ia ser agredido, mas isso durava uns segundos, porque o espírito que está muito evangelizado, ele se prende muito pouco ao corpo físico. São liames tênues. É quase que se ele guiasse aquele corpo à distância. Não que não sofressem dor, porque a dor é prevista na fase humana em que nós estamos, né? Mas eles estavam naquele momento na felicidade suprema. Então, foram ao suplício com alegria. Hoje, em vossa sociedade, não é preciso, para serdes cristão, nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo e do vosso orgulho.
quer dizer, exterminar, né? Aqui sacrificar no sentido de exterminar. Então, exterminar o egoísmo e o orgulho e a vossa tola vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. É um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Então, quando a gente fica fazendo muitas especulações o que é a verdadeira caridade, e Emmanuel e outros autores esmiuçam isso para nós, nós precisamos dizer assim, olha, eu vivo o capítulo 1, o 2, o 3, o 5, aquilo que eu vivo eu sou, e daquilo que sou é o que eu posso doar. E o ato de servir, que começa no estímulo fraternal, ele é o que? Doar daquilo que sou, daquilo que vivo. Então, para nós darmos uma complementação de Emmanuel a esse momento da fé e da caridade, né? No livro Ceifa de Luz tem uma lição chamada Indicação Fraterna. É uma citação de Pedro, que diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. A gente não recebe dons prontos, né? Nós recebemos na forma de dons, vamos chamar de oportunidades, vamos chamar de talentos, a serem multiplicados. Então, tanto as oportunidades como os talentos, nós recebemos para serem multiplicados por nós e gerarem uma aquisição moral. Então, uma oportunidade difícil, ela está requerendo de mim uma aquisição moral que eu não tenho. E é esta, quando estiver estabelecida, que eu vou doar na caridade. É disso que sou, é isso que me compõe, é isso que eu tenho para dar. E isso deixa algum conforto para nós de que a caridade é possível, daquilo que já nos compõe. Então, o caminho para o necessário burilamento: trabalhar, aprender, sofrer, dar presença e colaboração na causa do bem. É interessante que sempre tem a palavrinha sofrer, né? A gente fala, hoje não vai falar disso, né? Mas o sofrer não é uma lei de Deus. O sofrer é a nossa rebeldia à lei. Então é uma escolha sofrer. Porque não é da natureza divina gerar sofrimento. Mas nós criamos sofrimentos pela nossa ignorância espiritual e, portanto, a rebeldia, né? O amor encerra em si as leis do universo, e tudo o que fizermos contra o amor é algo que criamos contra nós mesmos. Que é isso que nos faz sofrer, né? Tudo que fizermos contra o amor, que é a lei divina, criamos contra nós mesmos. Nós temos falado todos os dias, inclusive ontem foi falado no Evangelho, que quando nós passamos mal, este mal é o mal que eu criei em mim. É o mal que há em mim se manifestando na forma de processos emocionais, processos físicos. É o meu mal. Não é o mal que o outro me fez. Muitas vezes uma pessoa, ao relatar um fato da sua vida, ela traz para nós as cores emocionais vinculadas a esse fato, cores emocionais que ela impõe ao outro a situação de algoz. Alguém me fez isso. E num passado distante, remoto. E nós estamos a dizer a todos que nós sofremos hoje não pelo mal que alguém nos faz, mas a memória traumática do espírito que ele veio resolver nessa reencarnação está ligado ao mal que eu pratiquei. Esse é que dói.
não é o mal que eu recebi de alguém. Outro dia uma pessoa contando um passado, ela deu essas cores emocionais de vitimização desse passado que sofria X anos por conta disso. E devagar nós fomos levando à compreensão de que, na verdade, o mal que o outro me faz passa rápido. O que não passa é o mal que eu fiz. E é isso que nós temos que inverter, essa compreensão. Então, por isso que o amor encerra em si as leis do universo, e tudo o que fizermos contra o amor é algo que criamos contra nós mesmos. Aceita desse modo no sacrifício a mais alta norma de ação. Não fujas dos encargos que a sabedoria da vida te entregou. Acima de tudo, promove-te servindo mais. O suor do trabalho confere experiência. E é o trabalho comum, gente. O espírito que tem gosto pelo trabalho profissional, trabalho nos afazeres domésticos, trabalho de qualquer natureza, que se movimenta o tempo todo para ser útil, esse é um espírito mais experiente. A lágrima da aflição acende a luz espiritual, que é aquele momento crucial da sua vida, que às vezes nós sentimos uma impotência, né, diante das dificuldades do caminho. E graças a Deus que a gente pede socorro para quem? Para os amigos encarnados, né? E desencarnados em consequência. Porque sem essa fraternidade nós não conseguiríamos vencer, né? Quando a dor te visite, reflete-lhe a mensagem. Não há sofrimento sem significação. Ninguém nos impôs sofrer. Nós escolhemos um caminho que não é o do bem e nem da verdade. Não fosse a prova e ninguém conseguiria entesourar compreensão e discernimento. Quando a gente supera uma dificuldade do caminho, né, nós saímos mais experientes e mais fortalecidos para novas situações. Nos dias de desacerto, ainda quando te reconheças na sombra do fracasso, diz Emmanuel, levanta-te, reinicia a tarefa e contempla de novo a bênção do sol, na convicção de que o erro superado nos ensina indulgência, amolecendo-nos o coração, a fim de que venhamos a entender e desculpar as faltas possíveis dos semelhantes. Mesmo nas crises que te estrangulam a sensibilidade, ser fiel ao ideal de servir e não esmoreças. Então vamos ter força, e se a gente esmorecer, tudo bem, nós seremos amparados, nós seremos socorridos, mas vamos perseverar. Irmãos, quão importante é para nós estabelecer uma vivência diária a partir daquilo que nós já sabemos, daquilo que nós temos aprendido com Jesus, o nosso Mestre. Então, quando nós lemos no Evangelho que a única finalidade da vida terrestre é o nosso aperfeiçoamento moral, tudo que nos acontece é para isso. E obviamente que nós podemos escolher este caminho ou outro, porque estamos na condição de escolher. E como a Célia colocou, quando algo nos acontece aqui e agora, que sentimos que nos afeta profundamente, é nesse momento
que nós temos que interpretar o fato com a lucidez do Evangelho, com os ensinamentos de vida eterna que Jesus nos trouxe. Porque se nós não nos esforçarmos para interpretar o fato que nos acontece, com essa lente luminosa que nos leva às causas de tudo, aquele fato vai se transformar num trauma. Aquele fato vai se transformar em algo que vai ser para nós um eterno pensamento circular que vai e volta, volta e vai e volta, volta e vai e não sai. E compromete o nosso dia, a nossa semana, o nosso ano, a nossa existência. Então, tudo que nos acontece, se nós não quisermos armazenar lixo dentro de nós, que vai estabelecer relacionamentos difíceis, que vai estabelecer afastamento dos corações mais significativos da nossa vida, se nós não quisermos isso, é necessário aprender a interpretar tudo à luz do amor de Deus, à luz do Evangelho de Jesus. Então, como a Célia colocou, às vezes alguém tem uma atitude inadequada comigo agora, e pode ser uma coisa mínima, mas aquilo abre um buraco, uma fenda, e ali vaza um conteúdo milenarmente armazenado por uma situação passada, por uma situação vivida há 1 século atrás, há 2 séculos atrás, há 20 séculos atrás. E aquele conteúdo vaza em cima do conteúdo de hoje. E aquilo que hoje é algo insignificante toma uma proporção que nós não damos conta dela. De novo, outra vez, uma vez mais, nós estamos interpretando o fato de hoje com a mesma incoerência de 2000 anos atrás, de 3 séculos atrás. Porque nós ainda não nos esforçamos para compreensões maiores. Então, isso que nós estamos trazendo nessa interpretação do Evangelho é fundamental para que nós possamos nos tornar espíritos equilibrados. Alguém falou alguma coisa, alguém fez alguma coisa, alguém provocou uma situação. Deixamos vazar, sim, aquele conteúdo milenarmente dentro de nós e vamos dar nova interpretação, como a Célia colocou, nova cor, nova vibração a um fato relacionado àquele do passado. E isso vai, com certeza, estabelecer uma mudança profunda. Então, aquele fato difícil desse momento passa a ser um instrumento de moralização ao espírito que eu sou. Porque eu olho para aquilo e busco o que eu já sei, vivo naquela situação o que eu já sei e me liberto de uma forma equivocada de pensar e de sentir. Então, quão importante nesse processo é nós sairmos de nós mesmos
não ficarmos naquela posição do dodói, da criancinha que aponta o bracinho para o papai, para a mamãe e fala, dodói. Né? Porque a criancinha ela não consegue ver nada além dela. Mas nós somos espíritos eternos. Nós temos que olhar para aquela situação que nos causou um impacto não feliz e abrir mão, renunciar a nós mesmos, abrir mão. Isso não é nada. Eu vou interpretar isso com todo amor. Eu vou interpretar isso com toda bondade. Eu vou interpretar isso com a luz da verdade, que é fundamental para nós. E como a Célia colocou, quando algo nos acontece aqui e agora, de novo, outra vez, uma vez mais, nós imputamos no outro a culpa do nosso mal-estar, que na verdade tem origem em nós mesmos, pelas interpretações equivocadas de sempre, onde nós nos colocamos como centro do universo, o centro de tudo, e que ninguém pode nos fazer nenhum mal, porque se fizer, nós entramos numa condição de ficar de mal. Mas nós não podemos esquecer que ficar de mal é fazer o mal. Isso a gente não pode esquecer. Quando eu fico de mal de você, eu estou fazendo o mal. Primeiro para mim, depois estou tentando fazer para você. Se você for mais evoluído comigo que eu, isso não vai te pegar. Mas se você estiver na mesma frequência, o meu mal vai te alcançar. E eu vou me alegrar com isso, porque ainda em mim mora a vingança. E eu me vingo porque eu interpreto aquele fato como algo que eu tenho que reagir com o pior que há em mim. E tudo isso é contrário ao Evangelho. Tudo isso é contrário às leis divinas. E enquanto nós estabelecermos o nosso viver na contramão daquilo que nós temos aprendido, a nossa existência será um mar de dificuldades. A nossa existência será uma constância de lamentações e de dores. E o que é pior, mas o pior do pior, continuaremos imputando no outro a causa dos nossos desatinos, da nossa falta de luz, de iluminação. Então, esse entendimento, ele vai nos conduzir cada vez mais a compreender que em tudo, eu levantei de manhã, hoje de manhã eu na hora que eu acordei, eu pensei muito numa pessoa bem necessitada, que está precisando do nosso amparo, que enfrenta uma série de dificuldades. E na hora que eu estava pensando naquilo, eu pedi muito a Deus que amparasse o meu pensamento para que ele não fosse conduzido por ideias que não correspondem à verdade. Porque como nós somos muito limitados,
a verdade nos escapa. Então nós precisamos de amparo, do amparo divino, para que essa verdade universal alcance-nos e direcione o nosso pensamento para o bem, para a interpretação correta dos fatos que estão acontecendo. E que não emerja do espírito que eu sou, das minhas memórias, as dificuldades que eu ainda trago, para que elas não norteiem as minhas ações. E o quanto isso é importante de nós pedirmos, implorarmos a Deus nosso Pai, que realmente nos envolva numa atmosfera feliz, para que possamos tomar a melhor atitude, que não represente conteúdos íntimos, mal trabalhados, e que também não represente indiferença. Essa é a questão. Então, a importância de nós vivermos todos os dias da nossa vida praticando esta verdade de que estamos aqui unicamente para nos moralizar. Então vamos refletir sobre isso e fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta manhã gloriosa que nos encontramos em Seu nome, queremos Te agradecer, Senhor, pela presença luminosa desses Espíritos que nos cercam, que nos envolvem com vibrações de paz e de equilíbrio, de bom ânimo e de serenidade. Que nesse momento tão abençoado, que nos encontramos em Seu nome, possamos realizar o melhor no dia de hoje. Possamos esquecer as ofensas, as mágoas, as dificuldades íntimas e viver o Seu Evangelho como o Senhor nos ensinou, para que possamos nos aproximar de Ti, Senhor. Que nesta hora abençoada, os bons Espíritos possam nos envolver em vibrações calorosas de amor e paz. Rogamos pelos nossos irmãos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, nossos irmãos queridos que necessitam nesse instante de toda a paz, de todo o amor, de toda a saúde, do vigor da alma para se restabelecerem. Que nesse instante o Senhor possa envolvê-los em vibrações de paz e de equilíbrio, fortalecendo seus corações, para que eles possam seguir firmes e resolutos no caminho que o Senhor traçou para eles. E que nós outros, Senhor, possamos levar o nosso dia com alegria e paz em nossos corações. Que estejamos atentos, vigilantes e em prece, para não cairmos em tentação, como o Senhor nos ensinou, e que sejamos espíritos dispostos ao bem, aonde quer que nos encontremos. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.